Fala galera, Rafael na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje vou estar falando sobre alguns livros em que eu já fiz leitura e livro em que eu estou lendo nesse momento que estou gravando esse vídeo. Pessoal, vai ficar uma zoada de barulho de chuva, por causa que aqui tá chovendo, né? Coisa boa que eu acho. Aqui, ó. Está chovendo, né? Uma chuva muito forte, né? Mas possivelmente ficará uma zoadinha de chuva no final do vídeo, mas eu tenho certeza que dará para assistir. Vamos lá. Bem, vamos começar, né? O primeiro livro em que eu fiz a leitura, eu não tenho o livro aqui mais, porque foi no nono ano, último ano do ensino fundamental, no colégio que eu frequentava. Foi um livro que a professora de geografia, ela estava tentando criar um hábito em quem quisesse, claro, nos alunos para estar lendo livros. Ela, né, pegou uns livros da escola mesmo, algum livro que ela tinha, e deixou ali para ela escolher. Eu vi um lá que se chamava O Irmão Negro, e peguei para ler. Só que assim, primeiramente, eu não tenho esse hábito de leitura, estou tentando criar esse hábito de leitura. Mas quando peguei esse livro, cheguei em casa, eu li a primeira página e achei muito interessante o início do livro. E foi daí que, em 2 dias, eu consegui finalizar o livro todo. Por causa que era um livro fino, não era um livro extenso, enorme, não. Era um livro mais pequenininho. E em 2 dias, aproximadamente 2 dias, 3 dias, salvo engano, eu finalizei esse livro. Achei a história muito excelente e, se eu não me engano, é baseado em fatos reais. Assim, inspirações de algumas histórias, tiradas de uma história, de outra, afim. Não vou falar, né, o que exatamente é a história para o vídeo não ficar extenso e também para não dar spoiler a quem queira ler, né, quem tem a curiosidade de ler esse livro. Pois bem, só vou falar um resuminho rápido, né, que é um rapaz em que quer ter um irmão, só que a mãe dele não pode gerar mais filho devido a algumas doenças nela. E só que o pai e a mãe quer dar o irmão para ele, só que ela acaba descobrindo que não pode gerar filho. Ela descobre, né, que tem um sobrinho em outra cidade e a irmã dela faleceu. Naquele tempo era de carta, né, não é pelo WhatsApp como hoje em dia. Tinha telefone, só que era telefone via fio. Mas a irmã mandava carta. A irmã mandou uma carta para ela em que ela estaria doente, problema de saúde sério. Só que já, como a demora dos Correios, né, ela meio que já se esperava da morte da irmã. Passou um bom tempo, chegou outra carta de uma vizinha da irmã, que a irmã dela tinha falecido e o sobrinho daquela mulher estava no meio da rua. Ela foi atrás do irmão ou do sobrinho e fez a burocracia lá de adotar aquele do sobrinho. E, enfim, não posso dar muito spoiler, né? Se vocês quiserem ler, é esse livro aí que está aparecendo para vocês com essa capa. Eu achei muito excelente mesmo. Inclusive, eu até recomendo, né, para quem não leu, quiser ler ele, eu achei excelente. E vamos lá para o segundo livro, que é nada mais, nada menos do que esse aqui, Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro aqui, eu tenho ele por causa que eu mesmo comprei, né? Foi o primeiro livro que eu comprei. Na verdade, é o primeiro livro que eu comprei. E eu saí de um livro mais fino para mais um cheio de folha, né? Isso aqui eu não contei quanto, levou acho que quase um ano, ou 6 meses, eu não me lembro exatamente. Me custou R$ 36, salvo engano. Se eu não me engano foi 36, eu peguei frete grátis, não, peguei não. O livro custou, eu não lembro mais, mas só sei que para mim custou R$ 36 e alguns centavos. Esse livro aqui, ele vai falar de 2 crianças curiosas de descobrir dinheiro. Ambos. Eita galera, o vento vai passar um pouquinho, eu tenho que mudar de ângulo aqui. Tive que mudar de ângulo aqui por causa que o celular tava de frente para a porta e o vento ia fazer muito barulho aí para vocês. Continuando. 2 crianças, né, curiosas em saber como fazer dinheiro, né? Como qualquer um brasileiro, qualquer pessoa. E uma das crianças tem um pai que trabalha como professor e o outro como trabalha não, outro é milionário, salvo engano. É, milionário. E, enfim, eles vão, né, procurar o pai rico para estar descobrindo. E o pai rico vai ensinar eles de forma drástica
de forma não teórica, de prática mesmo. O pai coloca para eles sofrerem um bom tempo para estar aprendendo e depois, né, eles mesmos aprendem como tá fazendo dinheiro, investindo, essas coisas assim, e começa, né, a ensinar os seus filhos para os seus filhos ensinar os netos dele. Esse livro aqui eu fui por recomendação de influencers, né, no Instagram, de um rapaz que eu seguia, não sigo mais, que é o GD Mister. Ah, por que você não segue mais? Porque ele tem uma vida muito assim, top, né, muito, pelo menos virtual, assim, uma vida top, em que me dá uma ansiedade de querer, ansiedade não, comparação, isso, comparação, e não dá certo, né. Na verdade, eu já por longos dias eu penso até desinstalar minhas redes sociais por devido comparações. Muitas pessoas eu parei de seguir por causa disso, né? De comparações. Mas eu acho o perfil dele muito massa, um cara, um rapaz muito legal mesmo. E, enfim, foi por recomendação de Jeremiste, entre outras influências, que eu comprei esse livro aqui. Um livro muito legal. Quem não leu, recomendo também, mas eu acredito que muita gente já leu. Mas se você não leu, que possa ler esse livro aqui, que é muito interessante também, tá? Outro foi uma história engraçada. Eu frequento em tempo integral no colégio em que atualmente frequento. Hoje estou no segundo ano do ensino médio de tempo integral. Não é o colégio inteiro por enquanto, é só minha turma e a primeira integral agora, né, que entrou esse ano 2025. Pois bem, ano passado, em 2024, no finalzinho do ano, nós fez o amigo secreto da sala. Convidando alguns professores, nem todos, né? E tem uma coordenadora, né, que comanda a turma do integral, dos integrais, que é Maíra, um amor de pessoa. Sem Maíra nós não somos nada. Mesmo com ela no colégio nós não sendo nada, mas ela nos ajuda em muita coisa. Num amigo secreto, né, na listinha, né, que os professores solicitou, pediram, e nós pedimos também dos professores, para ver o que os alunos queriam e o que os professores queriam, né. Eu coloquei, eu e João Ítalo, um colega lá, e outra pessoa, que eu não me lembro, colocamos qualquer coisa. Não sabíamos o que queria ganhar, não sabíamos o que queria ganhar. Até então eu não sabia mesmo o que queria ganhar. Pensei em livros, mas não, vou deixar quieto, vou deixar para a pessoa escolher. Né? Mas ainda pensei em soluções de poder colocar na lista. Mas enfim, coloquei lá, qualquer coisa. Ok. Aí, né, no dia do amigo secreto, Maíra, que foi, pegou meu nome. E antes disso, o pessoal tava pensando, eita, quem foi que Maíra pegou? Quem Maíra pegou o nome vai ser uma pessoa sortuda. E no antes, né, ali no diálogo, no discurso ali, né, que os professores fez ela aí primeiro, como ser nossa mamãe, né, nós chamamos ela de mãe, integral, e colocaram ela. Aí ela contando lá, né, que essa pessoa não facilitou, por causa que não tinha lá, só que nós estávamos num projeto, Feira do Conhecimento, que o docente que estava responsável por a equipe que eu estava, ele solicitou, pediu uma lista de 3 livros que a pessoa possivelmente queria ganhar, né, que poderia estar ganhando numa feira de troca, talvez, se houvesse. E, enfim, eu coloquei Diário de Anne Frank, que na verdade foi o livro que Maíra me deu. Esse livro já é mais fino, né, comparado com o outro aqui. Deixa eu pegar. É mais fino do que o Pai Rico, Pai Pobre. É, quando eu ganhei esse livro aqui, eu ainda estava terminando de ler a leitura desse. Até que eu é, agilizei mais para ler isso aqui, que eu estava querendo muito ler isso daqui. Pois bem, é um livro, né, que já fala, né, que é o Diário de Anne Frank. É uma menina, eu não sei me explicar muito bem porque eu não entendi muito bem, mas é uma menina junto com a família que eles precisam ficar escondidos por um bom tempo. E enquanto esse escondimento, enquanto eles estão escondidos, ela cria um diário que veio parar no livro. Não é à toa que, não vou dar spoiler, né, mas no final do livro, não, a editora que fez esse livro colocou que foi as últimas anotações da Anne. Então, praticamente não sei se há notícias, né, depois disso. Mas é um livro muito interessante, é um livro que me chamou muito a atenção devido a um filme que uma professora nos passou ano passado, Gileuza, né, a professora Amor de Pessoa também, que nos passou ano passado, Diário de Anne Frank.
E aí, né, falar, né, tem um livro e surgiu essa curiosidade minha de ler o livro. Então, eu li, né, todinho. Recomendo também ler, quem não leu esse livro, né? Recomendo também essa leitura. Achei excelente. Gostaria de até o cheiro dos livros. Uma, uma leitura muito boa mesmo que eu achei e recomendo para vocês. Outro livro que eu li foi que eu ganhei do professor, que você citou, a lista de 3 livros. Né? Eu coloquei 29 minutos para falar bem público, Diário de Anne Frank e A Cabeça do Matemático. De uma pessoa que estuda matemática, né? E eu ganhei do professor João Pedro, né? Ao finalizar o projeto Feira do Conhecimento, 29 minutos para falar bem em público. Eu não estou com ele aqui porque eu emprestei para uma amiga minha, para ela estar fazendo a leitura, né? Que inclusive ela está enrolando, só que eu já dei um prazo para ela para me entregar esse livro com a leitura. Nós vai ter um momento ali de dialogar, né, desse livro. E ela, segundo ela, acho que está tentando chegar a esse prazo. Bem, é um livro que eu coloquei muita expectativa nele, confesso, de tipo de ter muitas informações. Realmente tem, né? Por exemplo, esse né, ele já pede já para não, já pede para estar cortando. Mas eu coloquei muita expectativa nesse livro e a realidade não bateu de frente com a expectativa que eu tive. Mas é um livro que eu recomendo também ler. Quem tem curiosidade de falar bem público, eu tenho, né, essa curiosidade, essa tento, né, pelo menos falar bem público. Ah, como assim bem público? Na sala de aula já é público, né? Olha, tá vendo? Já vem com esse né. Aí, por exemplo, no colégio que eu frequento, às vezes tem minis palestras no pátio, apresentação no pátio. Então, né, para melhorar um pouquinho. É um livro que realmente coloquei muita expectativa, só que a realidade foi totalmente diferente. Mas é um livro que eu gostei muito. E ele é fininho também, não é. Eu acho que o livro que mais que eu li teve página foi Pai Rico, Pai Pobre. Ele é mais fininho também. E acabei a leitura, acho que durante os 3 meses. 3 a 2 meses. Foi rápido ele, a leitura dele, porque eu queria ler mais e mais e finalizei rápido. Outro livro que eu li, eu peguei emprestado com Maíra, que é Meninos Sem Pátria. Se eu achar a capa, vai estar aparecendo no livro aí. É uma família que precisa fugir, né, por perseguição política, por o pai ser jornalístico, e esse jornal, pelo que eu entendi, revela a verdade, só que essa verdade não pode ser revelada. E perseguição política, eles precisam estar fugindo em paz e em país. Por isso que chamam Meninos Sem Pátria. Não estou com ele aqui porque já finalizei a leitura, já entreguei a Maíra. Mas se eu achar a capa desse livro, vou estar mostrando, vou estar colocando aí para vocês. Um livro também que eu achei muito da hora mesmo. E quando eu pedi a Maíra um livro para fazer leitura, né, ela ficou alegre, né, e tal. Ela me mostrou dois: Menino Sem Pátria e a Revolução dos Bichos. Que primeiro eu li primeiro Menino Sem Pátria e agora o outro livro que vou mostrar a vocês que eu estou lendo é o que ela mostrou também junto com o Menino Sem Pátria. Esse aqui, A Revolução dos Bichos. Tem um filme dele também, né, que eu já assisti no 9º ano, que foi a professora que nos deu o livro, né, do Irmão Negro, que eu peguei. E ela mostrou, né, passou esse filme e ela falou também que tinha o livro, né. Então, por isso que eu optei por esse livro depois do Menino Sem Pátria para ver. Estou lendo ainda, mas até onde eu estou lendo, estou achando o livro bem legal. Tá batendo. Assim, eu imagino a cena, né? Porque eu já vou lendo e imaginando a cena, porque já assisti o filme. Eu normalmente, quando eu leio alguma coisa assim, eu fico imaginando as cenas das coisas que vai acontecendo, né? Recomendo também para vocês, né? Um livro da hora. Tem um filme, que esse filme tem no YouTube, salvo engano. A professora falou que tem, e eu procurei também, tinha mesmo. Tem no YouTube, é um filme sensacional, um livro também sensacional. Não terminei, mas está sendo sensacional. E é isso. Quem quiser ler esse livro, só não vou poder dar porque não é meu e
eu não tenho vários livros para poder dar, né? Mas que possam estar aí procurando e-book ou até físico mesmo. Eu mesmo particularmente prefiro o físico. O no celular eu não gosto muito não, porque virtual eu não gosto muita coisa não de estar lendo livro virtual. Agora eu vou estar falando a vocês a ordem em que eu gostei de cada livro. Em primeiro lugar fica O Irmão Negro, por ser o primeiro e poder gerar curiosidade com a leitura, né? Por ser o primeiro livro em que eu peguei para ler, terminei 3 dias, salvo engano, e eu achei excelente o livro. Em segundo lugar fica Um Menino Sem Pátria. Amei também o livro. O livro também é excelente, uma história muito excelente de ler, né? De ler, eu falo escutar, mas escutar não. De ler. Em terceiro lugar fica Pai Rico, Pai Pobre. Eu fico, por que, Rafael, você colocou, ou por que será que ficou em terceira posição o livro que você comprou? Porque assim, é uma parte teórica que nós lê. E a parte teórica mesmo que tem no livro Pai Rico, Pai Pobre, precisa de dinheiro para investir, para ganhar dinheiro, né? Então, mas enfim, ficou em terceira posição. E em quarto lugar ficou Diário de Anne Frank, um livro excelente também. E o quinto lugar ficam 29 minutos para falar bem público. É como eu falei, me gerou muita expectativa, mas não cumpriu com a expectativa que eu tive. A realidade não foi compatível com a expectativa. Mas é um livro também excelente e indico também, tá? E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no meu canal. E é isso, valeu, é nóis, fui!